Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Efésios. Eu sei que nós temos lá atrás, o pastor dizia que o relógio é um inimigo nosso, né? Mas não, depende do ponto de vista, né? Eu disse, nessa noite, nós tínhamos uma agenda recheada, né? Não é diferente. Eu queria que você falasse comigo o nosso tema anual. Diga comigo assim, 2025, ano do crescimento, através da comunhão e do cuidado mútuo. Mais uma vez, 2025, ano do crescimento, através da comunhão e do cuidado mútuo. Efésios 4, versículos 4 a 6. Quem encontrou aí, diga assim, amém. Efésios 4, versículos 4 a 6. Gostaria apenas de deixar uma palavra conosco. Diz assim, há somente um corpo, vamos ler juntos? Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Continua. Vamos lá? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós pensamos nesse tema até para quebrarmos alguns paradigmas. Dentre eles, aquele colocado pelo mundo, em que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, vai nos dizer que a geração dos últimos dias seria uma geração egocêntrica. Seriam homens amantes de si mesmos. Pessoas que seriam egoístas, pensando apenas em si mesmas. Nós, como igreja, nós fomos colocados neste mundo, salvos por Cristo, para quebrarmos estes paradigmas. As pessoas, elas dizem que são donas dos seus próprios narizes. Nós, como cristãos, precisamos entender que nós temos um Senhor. Amém? E quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, nós precisamos entender que nós fomos inseridos em um corpo. Que corpo é este? O corpo de Cristo, que é a sua igreja. Se nós estamos inseridos em um só corpo, que é a igreja do Senhor, nós precisamos pensar como um corpo de Cristo. Isso significa que eu posso ter as minhas razões, os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu posso ter a minha posição social, e a gente sabe muito bem disso. No mundo secular, cada um de nós, cada um exerce uma função. Mas até o juiz, até o doutor, até aquele que tem proeminência na sociedade, quando chega na igreja, é o irmão fulano de tal. Então esses status, essas questões todas, nós aprendemos à luz da Bíblia que até um escravo se torna parte do corpo de Cristo. Precisamos entender, irmãos, que nós fomos chamados, e dentro desse chamado o Senhor é o próprio Espírito de Deus que planta no nosso coração o amor uns para com os outros. De nós mesmos, pastor Elias, a gente seria insuficiente para amar quem quer que seja. Porque o homem tem uma inclinação para o mal. O homem tem uma inclinação para fazer o que é ruim. Mas quando nós nos convertemos ao Senhor,
o amor de Deus derramado nos nossos corações, então nós passamos a entender, assim como Deus nos entendeu, que como nós fomos amados por Deus, nós também devemos amar uns aos outros. Nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Cuidado mútuo, irmãos, nos fala exatamente de uma base que nós como cristãos precisamos ter, que é o amor de Deus derramado nos nossos corações. Este amor de Deus derramado nos nossos corações, ele vai se manifestar no cuidado que nós devemos ter uns com os outros. E isso acontece quando nós nos aproximamos mais uns dos outros, quando nós nos tornamos mais sensíveis, quando nós buscamos dar cobertura aos outros nas suas necessidades. Quando essas coisas, elas vão gerando no nosso coração a comunhão tão estabelecida pelo reino de Deus, porque em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7, é isso que nós encontramos. Mas, se andarmos na luz, vamos falar juntos? Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Temos que ter comunhão uns com os outros. A marca de um cristão, irmãos, não é se ele tem dom, se ele tem talento, se ele canta bem, se ele prega bem, se ele fala bem, se ele... Não é isso, a marca de um cristão não é o dinheiro que ele tem, a marca de um cristão é o amor que ele tem para com o seu próximo. Porque isso faz parte do mandamento de Deus. Já citado aqui nessa noite, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. E essa comunhão, irmãos, entre nós, em cuidado mútuo, geralmente vai culminar gerando comunhão, respeito, empatia, compaixão. São coisas que certamente estarão acontecendo nas nossas vidas. Nós não vamos nos espalhar, nós vamos nos unificar a cada dia mais. Diante das nossas lutas, dos nossos problemas, dos nossos desafios, nós não vamos correr, nós não vamos fugir, nós não vamos sair, pelo contrário, nós vamos nos unir ainda mais no corpo de Cristo, porque aquele que se isola, ele surge contra a verdadeira sabedoria. Precisamos ter afeto uns para com os outros. Precisamos ajudar uns aos outros nas suas fraquezas. Precisamos orar uns pelos outros. Precisamos vencer as resistências que muitas vezes no nosso caminhar nós vamos gerando nos nossos corações, nos tornamos resistentes muitas vezes uns para com os outros. É preciso nós entendermos que haverá um crescimento qualitativo, um crescimento em essência da nossa comunhão com Deus, e também certamente haverá um crescimento numérico, porque o amor de Deus estando nos nossos corações, as pessoas elas estarão também sendo contagiadas com este amor. Amém, amados? Diga comigo assim, o Espírito Santo de Deus é quem gera comunhão nos nossos corações, mas cabe a nós batalharmos por mantermos esta comunhão. O Espírito Santo de Deus gera essa comunhão, mas nós precisamos batalhar. Em que sentido, pastor? Porque nós sabemos que o nosso inimigo batalhará de todas as formas para criar uma cisão, um rompimento nos nossos relacionamentos interpessoais. E é muito triste, irmãos, quando a gente percebe pessoas que vão internalizando, interiorizando tantas porcarias na alma, no coração, porque isso adoece, isso produz
desgaste físico, emocional, psíquico. Culmina em tantas questões, além de criar um rompimento no relacionamento com Deus. Eu entrei numa loja esses dias e comprei um sapato bem barato. Sapato de couro, social. Estava muito abaixo do valor normal vendido na loja. E eu perguntei para o proprietário assim, por que esse sapato está tão abaixo do que a gente sempre via na vitrine? Ele falou assim, porque nós estamos trocando o nosso estoque. As lojas, elas trabalham assim. No verão, entrou o inverno, elas desfazem essas roupas de verão, baixinho, então usado no inverno, entra no verão o inverso, da mesma forma. Irmãos, às vezes nós vamos estocando algumas coisas, mas nós precisamos entender que a ideia de Deus é que a gente esteja, arrancando esses estoques que nos prejudicam, já vencidos, ultrapassados nos nossos corações. Vamos arrancar essas coisas. Primeiro porque, quando nós fazemos isso, diga comigo assim, quando eu faço isso, eu melhoro o ambiente ao meu redor. Quando nós praticamos esse ato de tirarmos esses estoques antigos, essas coisas que vão nos prejudicando, nós vamos melhorando primeiramente a nossa vida. Você anda mais leve, você anda mais em comunhão com Deus, e certamente isso vai culminar nos relacionamentos dentro de casa, na igreja, no seu trabalho, aonde você estiver, você certamente vai levar essa paz de Deus. Porque assim, unificados pelo Espírito Santo, como corpo de Cristo, nós vamos melhorar onde nós estamos. Por isso que a Bíblia nos diz, no Salmo 133, ó quão bom, vamos lá, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Versículo 3 diz o quê? Pois ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Amém, queridos? É transformar, ou seja, um ambiente tenso, um ambiente hostil, desunido, desarticulado, onde falta o amor solidário, a graça perdoadora. Nós vamos transformar isso num ambiente visitado pelo óleo do Espírito Santo, pelo orvalho dos céus, pela bênção de Deus, que se manifesta quando nós estamos unificados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Deixando sempre um ambiente maravilhoso. Não tem coisa pior do que você estar num ambiente hostil, num ambiente que a divisão prevalece, num ambiente que um quer arrancar o olho do outro, num ambiente que não tem respeito, não tem, aquela empatia, não tem ambiente pior do que esse. Mas como igreja do Senhor, nós precisamos, através da comunhão e da ajuda mútua, transformar dia após dia esse lugar num lugar de cura, de restauração, num lugar de comunhão, de unificação, num lugar em que nós não nos dobraremos diante daquilo que não nos edifica, não nos conforta, não nos traz nenhuma edificação. Pelo contrário. Amém, queridos? Amém? Fala isso para o irmão que está, meu irmão, vamos produzir um ambiente gostoso? Na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja? Não quer dizer que você tem que ficar rindo o tempo todo. Tem dia que você está meio assim mesmo, está meio, né? Não é todo dia que você está tão bem. Mas é você com você mesmo. Coisa ruim é quando você trunfa a cara para o irmão. Nós já falamos sobre isso, né? Você fecha a cara, você não dá importância. Irmãos, a nossa dívida para com Deus é muito maior do que a dívida do nosso irmão para conosco, e mesmo assim Deus nos perdoou. E de igual maneira nós devemos perdoar uns aos outros. Vamos para 2025, quebrando esses paradigmas. Amém? Quando nós deixamos que a comunhão e a ajuda mútua, ela se manifesta de uma forma maravilhosa,
para conosco, precisamos entender que até aquilo que nós vamos oferecer a Deus na sua casa tem uma relevância, um significado maravilhoso. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 5, 23, 24, diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa ali o quê? Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. A verdadeira espiritualidade, irmãos, pressupõe verdadeiramente essa comunhão entre nós, irmãos, igreja. Assim nós vamos legitimar a cada dia mais aquilo que nós estamos propondo fazer para Deus, que é o nosso relacionamento vertical, desse momento de adoração a Deus, que também tem o seu reflexo nos nossos relacionamentos horizontais, de um para com os outros. Isso é fundamental. Amém? Você é espiritual, então precisamos entender, 1 João capítulo 3, está escrito no versículo 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Ouviram bem? Sim ou não? Vamos ler juntos? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Nós sabemos, diga comigo, nós sabemos. Alguém que sabe que já passou da morte para a vida? Sim ou não? Outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, aleluia! Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Irmãos, amar não é facultativo. Precisamos entender que se tem um dos verbos que nós precisamos conjugar no nosso dia a dia, é o verbo amar e o verbo perdoar. Precisamos ter sempre nas nossas mentes, nos nossos corações. Amém, queridos? Então nisso se encontra a nossa verdadeira espiritualidade, e o culto que nós oferecemos a Deus terá um significado assim, porque nós nos lembramos, e se tem alguma coisa contra alguém, deixa no altar, reconcilia, não faz de conta que não tem nada acontecendo. Tem gente assim, não vou apresentar a Deus o meu louvor, a minha oferta, o meu dízimo, o meu culto, mas o seu coração não vê o outro com amor, com carinho. Antes de fazermos qualquer coisa, precisamos entender isso. Amém? Amém? Quantos estão entendendo? Crescimento através do quê? Através da comunhão e da ajuda mútua. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, nos diz a canção. Você pode falar isso com o irmão que está ao seu lado, diga assim: meu irmão, eu preciso de você. Você também precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Amém? Não existe membro que tem vida fora do corpo. Se eu amputar o meu dedo aqui, ó, espaço pequeno de tempo começa a entrar em putrefação. Começa a cheirar mal. Nós só somos corpo porque estamos inseridos pelo sangue de Cristo através da ação do Espírito Santo de Deus no corpo do Senhor. Fomos batizados no corpo de Cristo, na sua igreja. Amém? Quantos passaram da morte para a vida? Vou perguntar de novo. Quantos passaram da morte para a vida? Então você tem que amar. Se você não amar, você continua morto. Quando nós amamos, irmãos, quando nós estabelecemos essa comunhão, em Efésios capítulo 4, versículo 12, nós temos, já vou parar por aqui, uma referência muito importante, que nos diz o seguinte: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em
amor. Isso significa, irmãos, que quando nós buscamos essa harmonia com Deus, com os nossos irmãos, essa unidade em ação, essa interdependência em que um precisa do outro, essa mutualidade que nós estamos dizendo, essa solidariedade na alegria, no sofrimento, na dor, na perda, em todos os momentos das nossas vidas, contando com o corpo de Cristo, isso promove o crescimento da igreja. Nós crescemos através dessa unidade. É isso que está dizendo assim, do qual todo o corpo, bem o quê? Alguém está com a roupa larga aí, gente, caindo? É preciso, então, olha, todo o corpo bem ajustado. É aqui, ó, um ligado no outro, ó. Não é separado, um ligado no outro, olha. E ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Cada um cooperando com aquilo que pode cooperar, sem pesar para o outro, sem prejudicar o outro, sem atrapalhar o outro. Pelo contrário, trazendo palavras de estímulo, de incentivo, em amor, nós vamos promover o nosso crescimento. Amém? Amém? E esse crescimento, irmãos, vai nos conduzir a estarmos vencendo o nosso inimigo. Efésios capítulo 3, versículo 10, nos diz que a unidade, ela concede autoridade no mundo espiritual. Quando nós estamos unidos, Satanás, ele não logrará resultados, ele não levará vantagens. A nossa unidade, ela vai gerar isso, Efésios capítulo 4, capítulo 3, versículo 10. Vamos ler juntos? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida o quê? Dos principados e potestades nos céus. A igreja se torna conhecida pela sua unidade. Há um povo fortalecido em Deus, há um povo, sabe, unificado, há um povo que não se dobra, há um povo que se encontra ali fortalecido a cada dia mais diante do Senhor. Porque segundo nós temos Eclesiastes capítulo 4, versículo 10, nos diz que essa unidade, diz assim, que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas o que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Por isso é importante que nós estejamos nos ajudando mutuamente. Amém? Amém? Estou desanimado, estou fraco, ore por mim, vamos ajudar, vamos orar, vamos nos unificar a cada dia mais. Porque isso vai gerar forças, isso vai nos impulsionar, isso vai nos conduzir a estarmos fortalecendo a cada dia mais a nossa fé, porque é como diz Jesus, uma casa dividida entre si, ela não subsistirá. Qual que é a identidade do cristão, amados? Qual que é a identidade do cristão? A identidade do cristão é a sua unidade e o amor estabelecidos por Deus. Sem esta unidade nós perdemos a credibilidade. Jesus, ele intercedeu por nós, exatamente dizendo isso, para que eles sejam um, assim como nós também somos um. A unidade da igreja, ela atrai pecadores para Deus. É por isso que nós estamos propondo esse tema, para que possamos, à luz da palavra de Deus, nos preocuparmos uns com os outros. E se você precisar de ajuda, não seja egoísta, reconheça, eu preciso de ajuda. Eu tenho necessidade que alguém me auxilia, aconselhando, orando por mim, me visitando. Irmãos, ninguém soltando a mão de ninguém. Porque um dos textos que nós temos como referência para o nosso tema, Eclesiastes 4, 9 a 12, vai nos dizer assim, lá no finalzinho, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém? Que possamos ter esse cuidado uns para com os outros. E assim o mundo verá que Cristo habita em nós. Pergunte, irmão, se meu irmão posso orar por você? Vamos ter esse momento? Queria que você, aí assentado mesmo, orasse pelo irmão que está ao seu lado. Queria chamar o ministério de louvor.
Gostaria que você estivesse agora orando pelo irmão que está ao seu lado. Mais uma vez, expresso aqui o meu louvor, a minha gratidão a Deus, por você que se dispôs a estar aqui nessa noite. Que possamos ir para o 2025, entendendo que esse amor de Deus derramado nos nossos corações precisa ser percebido nas nossas relações interpessoais e coletivos para a glória de Deus. Ore pelo irmão que está ao seu lado agora, abençoe a vida dele. Quem sabe ele chegou aqui enfermo, desanimado. A oração da fé salvará o doente. Meu irmão, minha irmã, seja abençoado agora em nome de Jesus. Você que está na sua casa nos acompanhando, seja abençoado agora em nome de Jesus. Nós ministramos agora a bênção do Senhor. Enquanto nós oramos uns pelos outros, receba a bênção do Senhor. Talvez você esteja perdido em si mesmo. Talvez por uma circunstância ou outra você se desviou dos caminhos do Senhor. Você não está aqui por acaso. Deus lhe trouxe aqui porque Deus tem um plano na sua vida. Deus lhe trouxe aqui porque tem alguém orando por você, tem alguém intercedendo por você, tem alguém pagando preço por você, tem alguém dizendo, Deus desamarra no mundo espiritual. Eu sei que o Senhor tem um plano, o Senhor pode mudar, transformar. Então comece este ano agora colocando a sua vida no altar de Deus. Faça uma aliança com o Senhor. Proponha no seu coração em 2025 servir a Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós ministramos agora sobre a vida da tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Sobre aqueles que nos assistem, ó Pai amado, nós ministramos agora, ó Deus, a bênção do Senhor, que essa unidade gerada pelo Teu Espírito Santo possa, ó Deus, em nome de Jesus, alcançar a todos aqui, Senhor. Se temos falado alguma coisa, se temos, ó Deus, ó, feito alguma coisa que tenha prejudicado quem quer que seja, que tenha atrapalhado quem quer que seja, que não tenha edificado quem quer que seja, Deus, que o Senhor possa, Deus amado, nos perdoar e que possamos perdoar uns aos outros, Senhor, de tal maneira que o plano do Senhor, que a vontade do Senhor se concretize nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. É a alegria do Senhor sobre nós, é a tua paz sobre nós. E se há alguém aqui, ó Deus, que de repente, por uma outra razão, ó Deus, escolheu o mundo, abandonou o Senhor, deixou o Senhor, mas o Senhor trouxe aqui nessa noite, Deus, transforma este coração. O Senhor pode transformar a mente, o coração, o corpo, a alma, porque o Senhor é poderoso. E nós abençoamos agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, pessoas que estão enfermas, que sejam curadas, pessoas que estão oprimidas, que sejam libertas, pessoas que estão tristes, que sejam arrancadas agora todas as tristezas, em nome de Jesus. Queremos mudar o estoque das nossas vidas nessa noite. Queremos, ó Deus, que a tua paz, que o novo do Senhor aconteça nas nossas vidas. Por isso nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Se você pode